Olá pessoal, sou o professor João Mota e hoje no canal Sou Mais Ciência nós vamos aprender um pouco sobre balanceamento de equações químicas. Aqui nós temos então o gabarito das atividades sobre reações químicas, que foi a aula anterior. Balanceamento de equações químicas. O que seria o balanceamento de equações químicas? Balancear significa igualar. Mas igualar o quê? No caso aqui, nós vamos igualar os átomos entre os reagentes e os produtos numa reação química. Então, se nós começarmos a observar, nós temos uma reação química. Antes da seta, nós temos os reagentes. Após a seta, nós temos os produtos. Para nós determinarmos se essa equação está balanceada, então nós temos que fazer o quê? Avaliar se os átomos estão em quantidades iguais. Mas como assim? Então eu vou analisar átomo, elemento por elemento. No caso, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos, e eu vou avaliar a quantidade de átomos em cada um. Então, eu tenho 3 carbonos, 8 hidrogênios, 10 oxigênios. Da mesma forma, nos produtos, 3 carbonos, 8 hidrogênios, 10 oxigênios. Dessa forma, você tem uma equação balanceada, ou seja, se nós tivéssemos uma balança, as quantidades nos reagentes seriam iguais às quantidades nos produtos, balanceando então a nossa equação. Regras para o balanceamento. Então, para a gente balancear uma equação química, nós temos que seguir algumas regras. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre o método das tentativas. Só que nós vamos tentar utilizando alguns critérios, não vai ser uma tentativa aleatória. Então, aqui embaixo nós temos uma equação química, que nós já vimos lá na aula sobre reações químicas. E aí, só para nós lembrarmos de algumas coisas. Os números da frente nós chamamos de coeficiente estequiométrico. Então, aqui no caso, o coeficiente estequiométrico é igual a 1, já que não está aparecendo número nenhum. Aqui o coeficiente estequiométrico é 2, aqui é 1 e aqui é 1. Os números embaixo são o que nós chamamos de atomicidade, ou seja, indica a quantidade de átomos que cada elemento químico está apresentando ali naquela molécula. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, 1 de zinco, já que não apareceu o número, 1 átomo de cloro, 1 átomo de hidrogênio, 1 átomo de zinco. Outra coisa para a gente ficar atento é o seguinte: a quantidade de átomos que nós vamos avaliar no total, nós vamos pegar o coeficiente estequiométrico e multiplicar pela atomicidade. Então, eu tenho 2, o coeficiente estequiométrico é 2 e a atomicidade é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 cloros. Daqui a pouco nós trabalhamos melhor isso. Então, para nós fazermos balanceamento, nós temos que alterar os coeficientes estequiométricos. Então, a alteração sempre vai ser feita no coeficiente estequiométrico. Os números que indicam a quantidade de átomos nunca serão alterados. Nós podemos alterar os números da frente, no caso, coeficiente estequiométrico. Eu posso mudar o número 2, eu posso mudar o número 1, mas não posso mudar os números referentes aos átomos. Para iniciar o balanceamento, então nós vamos seguir algumas regrinhas. Então, a primeira regra é o seguinte: nós vamos balancear o elemento químico que aparecer em menos e com quantidade maior de átomos. Daqui a pouco também nós vamos compreender melhor isso. Então, aquele elemento que aparecer menos e com maior quantidade de átomos vai ser o primeiro a ser balanceado. E aí assim a gente vai continuando até balancear todos. Nós podemos utilizar para esse balanceamento números fracionários ou números decimais, apesar de que normalmente se pede para que todos os coeficientes estequiométricos sejam números inteiros. Porém, pode ser utilizado o número fracionário ou decimal para deixar a equação balanceada. Exemplos. Então, para iniciar, nós temos aqui uma molécula de amônia, já que o coeficiente estequiométrico aqui é 1, não apareceu o número. E com isso, o que significa? Eu vou determinar então o número de átomos. O que significa? Eu tenho 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio.
Quando você muda o coeficiente estequiométrico, o que vai acontecer é que agora esse número ele multiplica a atomicidade. Então, 2 vezes 1, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Isso é interessante para que a gente depois possa, então, determinar se está balanceada ou não a equação. Exemplo, temos aqui uma equação química e antes da seta reagentes, após a seta produtos. O que nós vamos fazer? Avaliar átomo por átomo. Eu tenho um carbono, eu tenho um carbono. Então, tem 2 carbonos na equação. Eu tenho hidrogênio, eu tenho hidrogênio. 2 elementos hidrogênio na equação. Eu tenho um oxigênio, 2, 3. Então, eu tenho 3 elementos do oxigênio nessa equação. O que significa isso? Significa que nós vamos iniciar o balanceamento ou pelo carbono ou pelo hidrogênio, porque nós temos mais átomos, nós temos mais oxigênio na nossa equação. Porém, para nós fazermos o balanceamento, nós temos que verificar se está desbalanceado. Quem está desbalanceado? Então, aqui eu tenho um carbono. Então, o carbono está balanceado. Eu não vou mexer nele por enquanto. O hidrogênio, eu vejo que tem 4. Lá do outro lado, eu vejo que tem 2. Ou seja, está desbalanceado. Eu tinha que ter quantidades iguais, tem quantidades diferentes. Eu sempre vou mexer no lado que tem menos. Então, se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, 2 do outro, eu vou mexer nesse coeficiente estequiométrico para que eu tenha uma quantidade igual de elementos. Ora, eu quero 4 hidrogênios, só tenho 2. Qual o número que eu devo escrever, então, aqui na frente, que quando esse número multiplicar o 2, ele seja igual a 4? Então, só pode ser o número 2. Então, o número que eu vou escrever é o número 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu igualo o número de hidrogênios. Quando você, então, fez isso, esse 2 ele não multiplica só o hidrogênio, ele multiplica também o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, que ficam 4. Agora, eu vou para o outro lado. Ora, eu tenho 4 oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios. Eu quero 4. Quero igualar. Então, qual o número que você vai escrever na frente que multiplicado pelo 2 seja igual a 4? 2. Então, dessa forma, você balanceou a equação. Eu vou ter 1 mol de metano, 2 mols de oxigênio, 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. E quando eu analisar, eu vou ter um carbono, está igual. 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênios, está igual. 2 vezes 2, 4, eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios e 2 vezes 1, 2. Então, 2 oxigênios mais 2 oxigênios, 4. Então, você igualou a quantidade de átomos nessa equação, ou seja, você balanceou a equação. Nesse outro exemplo, nós vamos fazer o mesmo. Temos a equação química e vamos verificar 2 carbonos, 1 carbono. O carbono está desbalanceado. 6 hidrogênios, 2 hidrogênios. O hidrogênio está desbalanceado. 1 oxigênio mais 2, 3 oxigênios. 2 oxigênios mais 1, 3 oxigênios. Ou seja, os oxigênios estão balanceados por enquanto, porém os outros elementos estão desbalanceados, carbono e hidrogênio. E por qual deles nós começamos então? Nós vamos começar pelo carbono ou pelo hidrogênio? Então, nós vamos avaliar. Tem 2, 3 carbonos, tem 6, 8 hidrogênios. Então, nós vamos começar pelos hidrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios de um lado e 2 do outro, e eu quero igualar, então nós vamos ter que ter 6 desse lado. Nós sempre aumentamos aquele que tem menos. Então, qual o número que nós devemos escrever aqui na frente, que multiplicado por 2 dê 6? Então, o número é o número 3. 3 vezes 2, 6. Balanceei o hidrogênio. Agora, eu vou balancear o carbono. Então, carbono, eu tenho 2 e eu tenho 1. Qual o número que eu devo escrever aqui na frente, que multiplicado por 1 seja igual a 2? É o 2.
2 vezes 1, 2. Agora eu balanceei o carbono, balanceei o hidrogênio. Como eu balancei o carbono e o hidrogênio, eu vou agora avaliar como ficou os oxigênios. Então, como ficou os oxigênios? Olha, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 4, 7. Eu tenho 7 oxigênios desse lado. E desse lado eu só tenho 2. Minto, eu tenho 3. Então, 2 oxigênios mais 1 oxigênio, eu tenho 3. Tenho 3 oxigênios. Como eu quero 7, eu já tenho 1. Então, para 7 faltam 6. Qual o número que eu vou escrever aqui na frente, que multiplicado por 2 dê 6? Então, é o número 3. Então, essa equação está balanceada. Por quê? 2 carbonos, 2 vezes 1, 2. 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. 1 com 6 são 7 oxigênios. Aqui 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 são 7 oxigênios. Então, nós temos uma equação balanceada. Nesse outro exemplo, nós temos então uma equação um pouco com mais informações. Então, novamente, reagentes e produtos, temos que igualar 3 carbonos, 1 carbono, 5 hidrogênios, 2 hidrogênios. Esse númerozinho de fora, ele vai multiplicar para o que está dentro. Então, 3 vezes 1, 3, são 3 nitrogênios, eu tenho 2 nitrogênios. 3 vezes 3, 9, eu tenho 9 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios, 3 oxigênios, 5 oxigênios. Então, estão todos desbalanceados. Por qual eu inicio? Eu vou iniciar pelo elemento que aparece em menor quantidade. Então, ou vai ser o carbono, ou vai ser o hidrogênio, ou vai ser o nitrogênio. Então, vai ser um desses três, já que eu tenho carbono aparece uma vez, 2 vezes, hidrogênio uma vez, 2 vezes, nitrogênio uma vez, 2 vezes. E o oxigênio aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu começo pelo que aparece menos. Carbono tem 3 com 4, hidrogênio 5 com 2, 7, nitrogênio 3 com 2, 5. Então, eu começo por aquele que tem mais átomos, no caso, o hidrogênio. Nesse caso, eu observo que o número aqui é par, são 2 hidrogênios, o número aqui é ímpar, são 5 hidrogênios. Então, qual é o procedimento? Você pega o número 5 e coloca na frente da água, pega o número 2 e coloca na frente de todo esse composto. Dessa forma, você vai igualar as quantidades de hidrogênio. Então, como é que vai ficar? 2, C3H5NO3, 3, 5H2O. O resto você repete, porque você balanceou, tentou balancear os hidrogênios. Como foi que ficou então? Pega o número da frente, multiplica pelo número de baixo. Então, 2 vezes 5, 10. Pega o coeficiente estequiométrico, multiplica pela atomicidade. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Balancei os hidrogênios. Agora, eu vou ver, eu balanceio quem? Primeiro, carbono ou nitrogênio? Carbono tem 3 com 4. Nitrogênio tem 3 com 2, 5. Então, o segundo a ser balanceado é o nitrogênio. Se você tem agora 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6 nitrogênios. E aqui você tem 2 nitrogênios. Qual o número que você vai escrever então na frente que vezes o 2 seja igual a 6? Então, é o número 3. Repete o que já tinha e agora você adiciona o 3 ao nitrogênio. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Balanceei hidrogênio, nitrogênio. Então, agora eu vou balancear o carbono, porque lembra que o oxigênio vai ser o último. Então, balancear o carbono. Quando eu vou balancear o carbono, eu vejo que eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, eu quero ter 6 carbonos desse lado. Qual o número que eu escrevo aqui na frente que multiplicado por 1 dê 6? É o próprio 6. Então, repito tudo o que tinha escrito anteriormente e agora coloco o 6 na frente. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho 6 carbonos. 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6 carbonos. Falta quem? O oxigênio. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. Então, eu tenho 18 oxigênios nos reagentes.
Vou para os produtos. Eu tenho 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, 12. 5 vezes 1, 5. Então, 12 mais 5 vai dar 17. Para 18, falta 1. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma fração. Por quê? Porque como eu tenho 2 oxigênios, a metade de 2 é 1. Então, a metade de O2, que é 1. 1 mais 17, eu vou ter 18. 18, então, balanceou os oxigênios. Essa equação ela está balanceada. Porém, na maioria das questões, o autor pede para que vocês coloquem os menores números inteiros. Então, esse número não é inteiro. Como que eu faço para transformar ele em inteiro? Eu olho para o denominador, que é o número de baixo, que é 2, e multiplico essa minha fração por esse denominador, no caso, 2. Então, 2 vezes meio é 1. Só que você não vai multiplicar só a parte do oxigênio, você multiplica a equação toda. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes meio, 1. Lembrando que essa multiplicação só foi necessária porque nós tínhamos uma fração. Se todos os números fossem inteiros, você manteria. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós multiplicamos por 2, porque o denominador era 2, e dessa forma nós tornamos todos os números inteiros. Bem, pessoal, então a aula de hoje era isso, sobre balanceamento de equações químicas. Se tiver alguma dúvida, então revejam as explicações, assistam ao vídeo de um modo lento, pausado, para que vocês realmente compreendam as informações passadas. E aqui nós temos as atividades. Então, atividade, né? A primeira questão, vocês vão ter que dizer qual desses itens a equação ela está balanceada de forma incorreta, ou seja, que não está balanceada. Na questão 2, ele já quer que você determine a equação que está balanceada corretamente. Na questão 3, ele quer que você determine quais são os valores de x, y e w, ou seja, vocês vão ter que fazer o balanceamento da equação. Na questão 4, vocês vão ter que avaliar cada uma das equações químicas e vai então identificar qual seria o item correto referente a essas equações. E na questão 5, vocês vão ter uma equação química e vão fazer o balanceamento da equação e, no final, somar os coeficientes estequiométricos. Porque a questão pede isso, qual é a soma dos coeficientes estequiométricos. Até mais, pessoal, e um abraço.